Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será o trabalho escravo. Claro, mais precisamente, o combate ao trabalho escravo. E para falar justamente sobre esse assunto, recebemos hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, o Henrique Mandagará. Ele que é auditor fiscal do trabalho. Então, Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso TV Câmara Entrevista. Olá, Matheus. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação que a TV Câmara se interesse por esse assunto, que é um assunto que ano a ano, infelizmente, a gente tem que falar mais dele, porque à medida que o pessoal está tomando conhecimento do tema, mais e mais casos estão vindo a público, né? E isso está nos acionando mais. Então a gente tem crescido nessa política pública e é muito bom ter a satisfação de falar com vocês aqui sobre isso. Perfeito, é de extremo interesse do nosso público, então também é de extremo interesse que a gente traga especialistas para debater sobre esse tema importantíssimo para a sociedade. Quanto mais conhecimento, melhor. Por isso o Henrique está aqui e também irá participar da nossa edição, mas de forma online, a Franciele D'Ambros, ela que é procuradora do trabalho. Então, Franciele, seja muito bem-vinda também ao TV Câmara Entrevista. Olá, Matheus. Olá, Henrique. É uma satisfação estar aqui. Agradeço à TV Câmara pelo convite, pela oportunidade em falar em nome do Ministério Público do Trabalho, desse tema que é tão importante e realmente pauta atual e necessário na pauta do dia a dia do trabalhador, do cidadão, para que realmente tenha a informação e, a partir disso, o trabalho em condições análogas a de escravo possa ser combatido pelos órgãos e instituições. Exatamente, obrigado, Franciele, pela primeira explanação. Eu começo perguntando aqui para o Henrique, que está nos nossos estúdios da TV Câmara, sobre como funciona o trabalho, a rotina de um auditor fiscal do trabalho e quais as atribuições diárias dessa função. O auditor fiscal do trabalho, ele combater o trabalho análogo ao de escravo é uma das funções, mas toda a gama da legislação trabalhista é fiscalizada pelo auditor fiscal do trabalho. Então a gente tem um pessoal que se dedica a cuidar de condições de saúde e segurança no trabalho, proteções de máquinas, proteções de obras. Tem o pessoal que se dedica a cuidar da parte mais de legislação trabalhista no sentido de registro de empregados, pagamento adequado do salário em dia, tudo, férias. Tem o pessoal que se dedica ao cumprimento das cotas de aprendizagem, né, que empresas maiores têm que cumprir uma cota de aprendizagem, de inserção de pessoas com deficiência. A gente também tem política de não discriminação no ambiente de trabalho. Então, nós temos a fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todas essas são atribuições da Auditoria Fiscal do Trabalho. O Auditor Fiscal do Trabalho, ele é um servidor do governo federal, né, do Estado brasileiro, que ele aplica multas administrativas nas empresas que descumprem a legislação e tem poderes de embargar, interditar, faz o resgate de trabalho escravo. E o nosso trabalho é complementado pelo Ministério Público do Trabalho, representado aqui pela Franciele, né, que faz a parte judicial e é um grande parceiro, né, em todas essas atribuições, mas especialmente no combate ao trabalho escravo, que o combate ao trabalho, na verdade, a busca pelo trabalho decente envolve uma série de instituições, entre elas a Inspeção do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, mas envolve também Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, Assistência Social, porque não basta retirar aquele trabalhador, a gente precisa reinserir ele na sociedade para que aquele crime, ele não volte a ser vítima daquele crime, né? Perfeito. Acho importante a gente deixar claro as atribuições aqui de um auditor fiscal, também de uma procuradora do trabalho, como é a Franciele, para o pessoal ter uma visão clara de como atua o poder público, né? Então, Franciele, também, para deixar claro que a procuradora do trabalho, o auditor fiscal do trabalho são pessoas destinadas também a inspeções, fiscalizações diárias, a botar realmente a mão na massa, a frequentar os locais onde são encontradas essas condições. Como funciona também a rotina, então, de uma procuradora de trabalho nesse processo tão ativo de combate às condições de trabalho escravo no Brasil? Bem, o Procurador do Trabalho é vinculado ao Ministério Público do Trabalho, que é um órgão que faz parte do Ministério Público Brasileiro. Ele vem previsto na Constituição como órgão desvinculado do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Ele tem justamente essa função de fazer parte do sistema de freios e contrapesos. Ele faz a fiscalização de todas essas instituições. E tem diversas coordenadorias, assim como o Ministério do Trabalho tem diversas pautas, o Ministério Público do Trabalho
têm pautas próprias, como a CONAET, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, entre outras coordenadorias. Especificamente essa tem por objetivo a erradicação do trabalho em condições análogas de escravo, a promoção de políticas públicas e também essa integração com os demais órgãos que fazem parte dessa cadeia, digamos assim, de instituições que atuam na erradicação das suas diversas frentes. O Ministério Público do Trabalho, como o Henrique disse, acaba complementando a atuação do auditor fiscal do trabalho, muitas vezes ingressando com ações judiciais perante a Justiça do Trabalho, justamente com o objetivo de fazer com que empresas, com que pessoas físicas, empregadores, cumpram a legislação trabalhista quando ela não é cumprida espontaneamente, busque indenizações quando verifique que há uma na sociedade e também há uma atuação extrajudicial preventiva, como o combate ao trabalho escravo muitas vezes está em mais de um eixo, tanto se promovendo a educação, a erradicação do trabalho infantil, inclusive, já que nós percebemos no perfil de muitos trabalhadores encontrados nessa situação que eles foram vítimas de trabalho infantil, então a gente busca também essa prevenção do trabalho infantil, mas também tem uma atuação combativa na firmatura de termos de ajustes de conduta, que faz às vezes de uma ação judicial, mas que o empregador se propõe espontaneamente a cumprir a legislação trabalhista por meio desse acordo que é formalizado de forma extrajudicial. Agora, Henrique, a gente tem números do final do ano passado aí divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Rio Grande do Sul, que tratam aí de um aumento de 105% nas pessoas encontradas em condições análogas à escravidão aqui no nosso estado. Lhe pergunto por que esse número cresce tão rápido ou cresceu tão rápido em 2022, é um dado que impacta o cidadão, se tem a ver com a atuação cada vez mais atuante dos órgãos de fiscalização espalhados por todo o país ou algum outro motivo que a auditoria fiscal tem encontrado também. Esse número ele cresce já desde 2020 numa curva acentuadíssima. 2021 havia sido o recorde de pessoas resgatadas aqui no Rio Grande do Sul, com 76 pessoas resgatadas. E 2022 foi 156 pessoas, né? O maior número também. Ocorreu no ano passado o maior resgate da história do Rio Grande do Sul. Foram 80 trabalhadores ao mesmo tempo resgatados na cultura da maçã, né? Trabalhadores nordestinos que tinham vindo trabalhar aqui durante a colheita. Esse crescimento ocorreu muito, nós atribuímos grande parte, pela maior consciência da população em geral sobre o que é a escravidão contemporânea, né? Porque as pessoas ainda têm o pensamento que escravo deixou de existir lá com a Lei Áurea em 1888, né? O que não é verdade, deixou de existir a posse de uma pessoa sobre a outra, mas assim, a escravidão contemporânea, ela se caracteriza pela liberdade e dignidade serem tolhidas do trabalhador, de outras formas, né? A legislação, o Código Penal lá prevê 4 modalidades do trabalho escravo contemporâneo, que é as condições degradantes de trabalho, trabalho forçado, a servidão por dívida e a jornada exaustiva. Então, se o empregador incorrer em qualquer uma dessas, o trabalhador fica exposto. Então, à medida que esse tema é mais debatido na mídia, nos tem acionado mais, né? Então, é importante a gente salientar que, assim, como eu comentei sobre as atribuições do auditor fiscal, são diversas, né? Mas hoje a gente tem um quadro de auditores limitadíssimo. O último concurso foi no ano de 2013. Hoje, no Rio Grande do Sul inteiro, a gente tem menos de 150 auditores fiscais do trabalho. No Brasil inteiro, menos de 2.000. Então, esse número já é elevado de pessoas resgatadas, mas, infelizmente, a gente pode ter certeza que a gente não alcançou todas as pessoas que estão nessa situação. Porque a gente nem conseguiu, né, apurar todas as denúncias que nós recebemos e tem situações que não são denunciadas, né? Que se a gente conseguisse fazer um trabalho mais amplo, a gente ainda teria mais gente resgatada. Achei muito interessante essa visão que o Henrique traz para nós sobre a definição da escravidão contemporânea, Franciele. Então, gostaria de saber de você como definir uma condição de trabalho escravo no Brasil, quais critérios são levados em consideração e também já falando das punições que estão previstas para quem oferece vagas como essa. Bom, hoje nós nos utilizamos do conceito que é trazido pelo Código Penal, no artigo 149, que foi alterado em 2003
E é importante que se diga que essa alteração legislativa decorreu em razão de um acordo, na verdade, firmado pelo Brasil em âmbito internacional, em um caso em que foi admitida a existência de escravidão contemporânea pelo próprio Estado brasileiro. É o caso José Pereira, que ocorreu no Pará, em que trabalhadores eram submetidos a condições análogas ao de escravo em uma fazenda, e um desses trabalhadores, o José Pereira, conseguiu fugir, e assim foi denunciada a questão, levada para o plano internacional, e neste acordo o Brasil se comprometeu a uma série de medidas para a erradicação do trabalho escravo. E deu aso, então, à alteração do artigo 149 do Código Penal, que hoje traz as 4 figuras que configuram o trabalho em condições análogas a de escravo, que seriam, então, os trabalhos forçados, aqueles em que a pessoa não se submete espontaneamente a eles, ela se está numa situação em que ela não se colocou de forma espontânea. Existe também aqui a jornada exaustiva, que é aquela em que o trabalhador é submetido a diversas horas em um trabalho extremamente desgastante, como a gente tem, por exemplo, os trabalhadores no corte da cana-de-açúcar, em que pese daqui a pouco respeitem uma jornada de trabalho, estão submetidos a uma condição muito adversa, tempo, sol, calor, então isso acaba configurando essa jornada exaustiva, então não é simplesmente extrapolar a jornada de trabalho, é um conjunto de situações que configuram a jornada exaustiva. Existem as condições degradantes também, que também é um conjunto de situações que são verificadas, não é simplesmente, dormia no chão, num colchão fino. Não, é o alojamento precário, falta de alimentação digna, falta de água potável, falta de fornecimento de equipamentos de proteção individual. Então, é um conjunto de situações que configuram as condições degradantes. Há ainda a situação de restrição da locomoção por dívidas. Então, é aquele trabalhador que acaba já chegando endividado ao local de trabalho, quando da sua contratação, e não consegue sair daquela situação, porque constantemente são formadas novas dívidas. É o famoso caso do caderninho, né, que existe lá na mesa do patrão, e ele vai colocando lá o pagamento pelo equipamento de proteção individual, pela alimentação, pelo alojamento, por tudo que é utilizado pelo trabalhador, inclusive as ferramentas de trabalho. Então, ele não consegue sair daquela situação porque sequer tem dinheiro para buscar um transporte ou uma forma de voltar para a sua origem, porque o que se verifica também é que, na maioria dos casos, esses trabalhadores vêm de fora, não no local eles são encontrados, não é o seu local de origem. Então, eles não têm família, não têm uma rede de apoio que os acolha, por isso acabam se vendo nessa situação. E nós temos ainda as figuras equiparadas, que é o cerceamento do uso de meio de transporte e a vigilância ostensiva ou mesmo o apoderamento de documentos e objetos pessoais, com o fim de reter esse trabalhador no local de trabalho, fazendo com que ele não saia, porque ele tem a ideia de que se ele não tiver o documento, ele não vai conseguir sair de lá, e muitas vezes de fato é verdade, porque ele não consegue utilizar um transporte público, por exemplo, sem o documento de identidade. E a vigilância ostensiva, né, que é aquela ameaça, muitas vezes armada ou muitas vezes de forma velada, com ameaças, que fazem com que o trabalhador não consiga sair daquele local de trabalho. Perfeito. E para a gente continuar ampliando essa questão de exemplificação para o público, poder realmente observar como se define uma questão de escravidão no Brasil, Henrique, lhe pergunto do trabalho de campo, quais condições são mais comumente as irregularidades que mais são observadas quando se chega em locais que oferecem essas péssimas condições de trabalho? Gostaria de aproveitar a sua experiência pessoal, atuação profissional, para um depoimento sobre isso. Ainda sobre o aumento da percepção, né, das pessoas sobre o trabalho escravo contemporâneo, é que antigamente, na verdade até a legislação trata de forma diferente o trabalhador rural e o trabalhador doméstico. Então por muitos anos o trabalhador rural foi tratado como um trabalhador que na consciência coletiva ele não precisava de tantos direitos como o trabalhador urbano. Então por muitos anos foi naturalizado dormir de qualquer forma, ter acesso a qualquer água.
E hoje o trabalhador está mais consciente que ele é um sujeito de direitos também e que ele não é obrigado a dormir num estábulo como foi o que encontramos. Então, já começando a responder a tua questão, ano passado teve na região da Campanha o caso de alguns indígenas que trabalhavam no cultivo de alho. Eles estavam dormindo num estábulo e daí existia um sótão desse estábulo, onde foram colocados alguns colchões no sótão para eles dormir, simplesmente. A cozinha para o preparo de alimentos era do lado dos animais e aquele era o espaço que eles tinham. O que ocorre muito comumente no caso de trabalho escravo moderno, que a gente mais encontra, é água não potável oferecida ao trabalhador, que aí ele geralmente busca alguma sanga que os animais usam. Geralmente ele também não tem nem acesso a um banheiro, então ele se banha naquela mesma água, lava a louça. Geralmente o clássico do trabalho escravo moderno é um barraco de lona na beira de um riacho, porque ali eles usam para lavar a louça, eles usam aquela água para tomar, só que aquela água foi utilizada pelos animais um pouco acima, entendeu? E geralmente também não tem recipientes adequados para tomar essa água, então o pessoal utiliza embalagem de agrotóxicos, algo que, assim, embalagem de agrotóxicos ela tem uma série de cuidados pela legislação que tem que ser tomados, ela deve ser higienizada por uma empresa competente para isso, jamais ser reutilizada para qualquer fim, né? Então o pessoal toma água por não ter outro recipiente. Muitas vezes dividem o alojamento com ferramentas de trabalho e óleo de máquina, gasolina que solta vapores tóxicos, está no mesmo alojamento que o trabalhador. E o que está muito comum também, é que a Franciele estava comentando, é a questão da servidão por dívida. Então, o trabalhador, o caso mais aqui do Rio Grande do Sul, né, é regimentado geralmente no Nordeste, esse é o perfil do nosso trabalhador resgatado aqui nos últimos anos. Ele é regimentado no Nordeste, muitas vezes ele paga uma taxa de intermediação de mão de obra, que a legislação não permite, então tem lá um gato, que a gente chama, que é regimento de trabalhadores, cobra R$ 500 por uma vaga de trabalho no Rio Grande do Sul. E assim vem o trabalhador. E quando ele vem aqui, ele é apresentado por um caderno com uma dívida que ele já está devendo R$ 500, muitas vezes mais 600 da passagem que ele teve que pagar, e cobra o alojamento e cobra a alimentação dele. Então ele já parte de uma situação, e aí que a gente começa a entender por que esse trabalhador está preso, né? Por que a liberdade dele foi tolhida como um escravo? Porque ele não tem opção de sair dali. Como a Franciele estava comentando, ele não tem laços aqui, né? Ele muitas vezes tem medo até de denunciar, de fazer qualquer coisa. Então ele está ali na expectativa de conseguir pagar a dívida deles, que muitas vezes é impagável. Enquanto isso, ele vai ter que só trabalhar, ele não vai ter outra opção, né? E muitas vezes também o pagamento é acertado para só no final da safra, só no final da produção, seja do que for, e assim o trabalhador fica ali preso. E é chega a ser emocionante para a gente que trabalha com isso, assim, que tu vê mesmo que o trabalhador estava se sentindo preso, porque assim, a gente tem que ter contato com eles para ver se deu tudo bem, depois que faz o resgate, que eles voltam para casa. E é muito bonito que eles, tu nunca pede nada, eles mandam mensagem para ti, cheguei em casa, graças a Deus, estou com a minha família, obrigado, foi muito legal o que vocês fizeram pela gente. E às vezes tu sente que eles não tinham expectativa que alguém fosse lá, assim, e que eles poderiam chegar em casa, mandam foto, e aí tu vê que realmente é assim, a liberdade dele estava tolhida naquele momento, e muitas vezes a dignidade junto quando tu tá nessas condições que não tem uma água decente para tomar. A gente vê que tu te emociona ao falar sobre isso, emociona. Henrique. É reconfortante, recompensador, depois do trabalho efetuado, devolver o trabalhador a uma condição digna. Sim, é muito recompensador, é um trabalho extenuante, a Franciele pode dar o depoimento dela também, a gente já fez ação que a gente começou 8 da manhã, parou 2 da manhã, né, Franciele? Durante dias a fio, porque é muita coisa envolvida, tu tem que... São trabalhadores que eles moram em locais que são de difícil acesso e daí envolve a negociação com o empregador para que corra tudo bem, um monte de entidades, todo mundo... E tu acaba uma semana cheia, assim, mas quando dá tudo certo no final, tu olha para trás, valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Imagino. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, Franciele, também aproveitando a tua experiência pessoal, gostaria de ampliar essa questão do perfil dos trabalhadores. Quem normalmente são essas pessoas encontradas aqui no Rio Grande do Sul? De onde elas vêm? Qual o perfil principal encontrado nessas condições de trabalho escravo aqui no nosso estado? Pois então, aproveitando já esse gancho dos arregimentados, a gente percebe que esses trabalhadores são pessoas em estado de extrema vulnerabilidade social. São pessoas que nunca tiveram acesso ou pouco acesso à educação,
Então, aqui no Rio Grande do Sul, por meio do Observatório Digital, nós percebemos que a grande maioria dos trabalhadores resgatados cursou até a quinta série, muitos são analfabetos, então não tem uma instrução mínima em termos de educação. Nós vemos um perfil também mais masculino, mais homens, em termos percentuais, embora agora esteja mudando um pouquinho com a questão dos resgates das domésticas, que também é uma questão que está vindo à tona, muito provavelmente pela divulgação que a imprensa e que os órgãos têm feito desses casos e a conscientização das pessoas, fazendo com que elas denunciem mais esses casos de escravos em trabalho doméstico. Então, nesse caso, o perfil é predominantemente feminino. O perfil também é de trabalhadores de 20 a 29 anos, que nós temos encontrado. E no Rio Grande do Sul, especificamente, diferentemente do restante do Brasil, nós temos mais trabalhadores brancos do que negros. É um cenário bastante diferente do resto do Brasil, em que predominam pessoas negras resgatadas. No Rio Grande do Sul, a gente ainda tem uma incidência maior de pessoas brancas. Mas, em todos os casos, nós temos essa constante da vulnerabilidade social. A pessoa que não tem instrução, que não tem acesso a políticas públicas, a serviços públicos, e que, por isso, acaba sendo arregimentada e caindo em verdadeiras ciladas, fraudes, e achando que mudando de estado, mudando de cidade, irão mudar de vida, o que acaba não acontecendo muitas vezes, infelizmente. Franciele, tu abordaste um ponto ali sobre a diferença do perfil, né, de trabalhadores negros e brancos aqui no Rio Grande do Sul. Lhe pergunto se existe uma pesquisa, um estudo feito sobre isso ou por base de um conhecimento empírico mesmo do porquê isso acontece aqui no nosso estado. Existem condições diferentes, condições propícias para um trabalho escravo diferenciado aqui no nosso estado? Bom, esses números eles estão registrados no Observatório Digital, que é um sistema criado em parceria entre MPT e Organização Internacional do Trabalho, e com base nessas fiscalizações se obteve esse dado. Mas acredito que tenha muito relação com a questão da migração, as formas de migração no estado do Rio Grande do Sul, que é um pouco diferente do restante do país, a própria colonização local, que também é diferente. Mas isso, na verdade, é minha opinião mesmo. Eu não tenho dados científicos ou empíricos que embasem essa, digamos assim, diferença entre o perfil de resgatados no Rio Grande do Sul em relação ao restante do país. Perfeito, a opinião da Franciele D'Ambrosa, ela que é procuradora do trabalho. Também recebemos hoje aqui no nosso programa o Henrique Mandagará, ele que é auditor fiscal do trabalho. Em breve nós voltamos com mais TV Câmara Entrevista. A gente encerra esse nosso primeiro bloco sobre o combate ao trabalho escravo. Não saia daí e continue acompanhando a programação da TV Câmara.